Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos agora começar um tema novo, certo? Eu peço que você preste atenção porque eu vou trazer algumas ideias que a gente vai utilizar para todos os cursos para frente que vocês fizerem, certo? Relacionados ao direito. Ah, professora, mas só direito constitucional? Não. Essa nossa última aula agora, ela é importante para os cursos de constitucional, curso civil, processo penal. Por quê? Porque é uma ideia que a gente vai utilizar em todos os outros cursos, tá certo? Então, preste um pouquinho aí de atenção. A gente vai falar dos elementos orgânicos. O que são esses elementos orgânicos? São aqueles que organizam a estrutura do Estado. Professora, como assim? Por exemplo, o artigo 2º da Constituição, ele fala especificamente sobre o quê? Sobre a tripartição dos poderes. Ele diz que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário. O artigo 18 da Constituição já vem falar da federação, tá certo? O artigo 92 fala do judiciário, o artigo 144 fala da segurança pública. Então, esses elementos orgânicos, eles organizam a estrutura do Estado, eles delimitam, eles organizam, eles dão um norte para você compreender e para poder o Estado se auto-organizar, tá certo? Então, ele dá uma ideia, certo? Dá um direcionamento. Entendidos? Tranquilos? Pronto. Vamos para os elementos limitativos. O que são, professor, esses elementos limitativos? São aqueles que limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Como assim, professora? O Estado vai ter uma Constituição que vai, dentro da Constituição, limitar o poder do próprio Estado? Exatamente. Por quê? Para o Estado não ficar fazendo e desfazendo. O que acontece? Quando você limita o poder do Estado, você fixa direito à população. Estado, você vai só até aqui. E dali para frente são direitos da população. O artigo 5º, que muita gente reclama que ele é um artigo muito extenso, ele é uma base fortíssima para a população, certo? Ele traz diversos direitos, traz diversas informações importantíssimas para a população. Tá? Então, o artigo 5º, ele deveria ser lido nas escolas, deveria ser demonstrado em cursos, não apenas no direito constitucional, não, cursos dentre outros tantos, entendeu? Por quê? Porque ele traz a ideia dos direitos da população, né? Então, se você for ler o artigo 5º, ele traz ideias para os nossos direitos, do que o acaso asilo inviolável, né? A ideia da igualdade das pessoas, que não interessa a raça, a cor, o credo, todos somos iguais perante a Constituição. Traz muitos direitos, direito de sociedade, traz o direito à educação, tudo ele trabalha ali. O direito de você ter o devido processo legal, o direito de você não ser preso sem o devido processo legal, o direito da ampla defesa, o direito do contraditório. Gente, o artigo 5º, ele é riquíssimo em direitos, tá certo? Não vou me estender muito não, senão a gente aqui não finaliza a aula. Nunca, porque a ideia do artigo 5º é essa, né? A gente trabalhar aí muitos e muitos direitos. Só para recapitular, elementos limitativos são aqueles que limitam o poder do Estado, fixando os direitos à população. Exemplo, artigo 5º, fechou, tá certo? Elementos socio-ideológicos. O que são esses elementos socio-ideológicos? Eles fixam ideia, eles fixam ideologia estatal. Tá? Então, eles são dispositivos de cunho principiológico, de princípios, certo? De ideologia, de ideias. Me dê um exemplo, professor. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. O artigo 1º da Constituição, quando traz os fundamentos da República. O artigo 4º da Constituição, quando fala dos princípios que regem as relações internacionais. O artigo 170 da Constituição, quando fala dos princípios que regem a ordem econômica. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí em algum desses artigos para a gente poder fixar melhor a ideia. O artigo 1º, ele diz o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí nós vamos ter os fundamentos da Constituição, tá certo? Quais são eles, pessoal? A soberania, a cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, certo? E aí no seu parágrafo único ele traz o quê? O que a gente devia colar na testa da gente. A gente devia fazer um cartaz, fazer camiseta com o parágrafo único do artigo 1º, tá? Por quê? Porque ele diz assim, ó, principalmente na época de eleições, porque ele diz o quê? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, o poder não é de quem senta na cadeira lá do Congresso Nacional, quem senta lá e diz o que quer, ou o presidente que abre a boca e fala o que quer, o que não quer, ou faz algum ato que viola os nossos direitos. Eles não estão cumprindo o dever social. Por quê? Por quê, pessoal? Porque todo o poder emana do povo. E esse nosso direito, ele é exercido por meio de representantes, mas é o nosso direito, tá ok? Deu para fixar a ideia? Tranquilo, né? Elementos formais de aplicabilidade, aqueles que auxiliam na aplicação de outros dispositivos constitucionais. Um exemplo, professora, artigo 5º, parágrafo 1º. Por que o parágrafo 1º? Porque as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata. Então, elementos formais de aplicabilidade, quais são? São aqueles que auxiliam na aplicação de outros dispositivos constitucionais. O exemplo é o artigo 5º, parágrafo 1º, que vai falar do quê? Das normas definidoras dos direitos fundamentais que têm uma aplicação imediata. O que é que traz o texto do parágrafo 1º do artigo 5º aqui pra gente? Ele diz o quê? Que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, certo? Só explicamos o que o parágrafo 1º já dizia. E elementos de estabilização constitucional, são aqueles que buscam a estabilidade em caso de tumulto institucional. Exemplo, artigo 134, que é a intervenção federal, o artigo 136, que é o estado de defesa, e o 137, que é o estado de sítio. Pessoal, esses artigos, eles estão do meio para o fim da Constituição, mas eles são muito importantes. Por quê? Porque eles trazem a estabilização constitucional. No momento de tumulto institucional, o que é esse tumulto institucional? Ou uma guerra externa, ou guerra interna entre os estados, ou conflito entre os municípios. A União ela tem que intervir, o Estado tem que intervir, a Constituição tem que estar prescrevendo de que forma isso aqui vai ser realizado, entendeu? Então, e essa forma de realização, de intervenção, do Estado tomar o pé da situação, por assim dizer, eles estão nos artigos 134, que é a intervenção federal, 136, que é o estado de defesa, e 137, que é o estado de sítio. Eu poderia aqui listar para vocês, ler para vocês os 3 artigos completos, certo? Mas não adianta, porque você tem que entender a ideia de cada um deles. Então, se você tiver interesse, você lê o artigo no site do Planalto, na Constituição, no nosso material acostado para vocês, no e-book, que vai estar lá todo descrito, todos os artigos. Mas nós vamos trazer aulas específicas dos assuntos, tá certo? Não se preocupe quanto a isso, não. Tá bom, pessoal? Pois fiquem com Deus, um forte abraço para vocês.